Então, produção de cloro-sódio, esse é um material apresentado por essa equipe aqui, tá? Pessoal geralmente de produção. É mais para situar onde se usa o mercado para a produção de cloro-sódio. Então, basicamente, tá, se usa hidróxido de sódio em muitas coisas. Infelizmente, algumas plantas de cloro-soda, principalmente nas fábricas de produção de celulose, elas foram fechadas. Por quê? Porque muita gente começou a produzir cloro, e basicamente soda também, né? Então, é mais fácil comprar do que manter uma produção. A produção tem manutenção, tem pessoas, tem insumos, tem várias coisas que, às vezes, complica bastante. Então, é muito mais fácil, mais barato comprar. Desde que no mercado tenha disponível, né? Então, essa história a gente já verificou. Então, bem, tem propriedades físico-químicas do hidróxido de sódio. Então, a soda em escama, tá? Ponto de fusão é 328 graus Celsius, de ebulição 1.390 graus Celsius, peso específico 1,138 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius, solubilidade em água 109 gramas por 100 de água, calor específico 0,353 cal por grama. A soda líquida, tá? Peso molecular, ponto de liquefação 5 graus, ponto de fusão de 12 a 15 graus, ponto de ebulição 142 a 148 graus, peso específico 152 gramas por centímetro cúbico. Okay. Cloro, tá? 35,46, a densidade do líquido 1.561 kg por metro cúbico. Então, dependendo da temperatura, ele vai variando. Tá? Isso, gás. Tá? Isso daqui já é de que é feito. A gente trabalha muito com esse gás aqui, que é o grande problema. Tá? Ponto de ebulição, menos 34 graus Celsius. Ponto de fusão, menos 101 graus Celsius. Pressão de vapor, 6,7 bar. Ok? Não esquecer que o cloro também já foi usado como gás de guerra, tá? Então, pessoal que porventura migrar para trabalhar alguma planta que produza cloro, não é para ter medo, mas é para ter respeito do gás. É respeitar mesmo. Tá? Então, alguns equipamentos que se usam não só para cloro, mas para todo o material em geral que tem gás ou que tem líquido ou algum material agressivo, tá? Então, vamos para soda. Isso também vale para ácido sulfúrico, tá? Ou qualquer outro, isso vale para álcali e para ácidos, ok? Então, evitar contato com a pele ou óleos, pois o produto é muito corrosivo. Chuveiro de segurança e lava-óleos deve estar próximo aos locais de manuseio. Esse termo aqui, chuveiro de lava-óleos, tá? Chuveiro de segurança, de emergência, eles já basicamente foram banidos das plantas, tá? Né? Então, existe um produto que, em geral, o pessoal usa, ele se chama de Difoterinha, um produto, se eu não me engano, ele é alemão. Ele é um produto na qual não se tem a composição química, não é divulgada a composição química, e quando você você recebe um jato forte de hidróxido de sódio, você usa. Se o hidróxido de sódio atacar o teu olho, você já tem um recipiente portátil pronto para colocar no olho.
Então, você geralmente usa do lado do cinto, no cinto, tem um cinto, acopla nele, e você usa. É obrigatório para as pessoas que passam por locais onde esteja fluindo hidróxido de sódio. Porque em algum momento pode romper a tubulação e você receber um jato desprevenido. Para pessoas que recebem uma quantidade maior de hidróxido de sódio no corpo, geralmente tem um recipiente com 5 litros desse material e você joga, né, toma um banho dele para reduzir a agressão do hidróxido de sódio. Bem, o que se imagina que o produto seja, ele é um ácido fraco, né, para neutralizar o hidróxido de sódio, mas ele contém também algum componente que ameniza a dor, tá? Então, quando o hidróxido de sódio bate em você e ele está um pouco aquecido, né, e ele vai provocar queimaduras muito complicadas. Então, em princípio, imagina que seja uma composição de analgésico mais um ácido bórico, que era o que o pessoal usava muito. Tá? Esses chuveiros lava-óleos, eles, com o passar do tempo, a segurança do trabalho percebeu que eles são mais prejudiciais, porque você usa muito e a solubilidade não é tão boa do hidróxido de sódio em água fria. Então, vai ficar mais tempo ele atacando você quando você entra em contato. Bem, óculos de segurança, tá? É obrigatório óculos de segurança. Tá? Capacete com ampla visão, tá? Para proteger. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da posição que você está, o jato de soda, ele pode vir com tanta intensidade que ele pode arrancar o teu ampla visão. Tá? E esse óculos de segurança, tá? E esse ampla visão aqui, ele protege o primeiro jato, tá? Então, não vai proteger você de todo o ataque, mas ele minimiza bastante. Tá? Em caso de remomento, diluir cuidadosamente água e neutralizar com ácido fraco. Bem, precaução para cloro, tá? Máscara de segurança, geralmente usa-se carvão ativado, que isso não é máscara de permanecer, tá? Isso a gente chama de máscara de fuga, que tem um carvão ativado, e você para fugir do gás cloro. Você entrou numa nuvem, né? Já deve estar com a máscara e fugir dela. Entendeu? Você não pode ficar no meio do cloro com esse tipo de máscara. Então, precauções com cloro. Fogo, ação química, ação corrosiva no aço. O cloro, se ele entrar em combustão, não adianta você cortar o oxigênio, porque ele mantém o fogo. Ele próprio mantém o fogo. Não precisa de oxigênio. Uma vez que ele entra em combustão, não se apaga tão facilmente. Tá? Ele reage com hidrogênio, vazamento de cloro, risco à saúde, toxicidade crônica. Tá? Dizem que o cloro, ele é um quando você acumula bastante cloro no organismo, provavelmente a pessoa que acumulou bastante cloro, ela vai desenvolver alguma espécie de câncer. Então, por isso que na indústria de papel e celulose, o cloro em si, foi banido do processo de branqueamento. Eu não sei se vocês lembram, mas papel, com o passar do tempo, ele ficava meio amarelado. E isso era em função de se usar cloro no branqueamento. Então, o primeiro sistema de branqueamento era a lavagem, né, passar cloro na celulose para forçar um branqueamento. Depois, dióxido de cloro, substituir o cloro por peróxido de hidrogênio, hoje fazem branqueamento com ozônio, tem várias outras tecnologias para reduzir o cloro.
mas o dióxido de cloro ainda existe, tá? É um primo rico do cloro, é muito mais agressivo do que o cloro. Ok? Bem, esse processo de cloro não é o que a gente basicamente usa, tá? Esse é sal mais ácido nítrico no Sunoel. Isso que a gente usa é esse aqui, tá? Para eletrólise. Tá? Decomposição, tá? Do sal em água, tá? Passando uma corrente elétrica, produzindo NaOH, cloro e hidrogênio. Esse é o balanço normal dele. Tá? Bem, aqui são minas de salgema, não é o nosso caso. Tá? Em geral, aqui a gente consome sal proveniente de evaporação de lagoas de sal. Coloca a água do mar, coloca em lagoas, deixa evaporar a água, pega esse sal, coleta e vende para as plantas de produção de cloro sódico. Então, bem, os processos, a gente já verificou que mercúrio membrana diafragma, o mais usado no Brasil é o diafragma, a membrana é caro, e o mercúrio, no Brasil, tá? Ele é complexo, tá? E a tendência é substituir devido ao controle ambiental que é frágil. E o mercúrio tem perda, o pessoal pode jogar isso no meio ambiente, isso vai prejudicar, tá? Toda a fauna e flora que estiver próximo de onde isso é descartado. Mesmo porque o mercúrio é bioacumulativo. Célula de mercúrio, tá? O consumo de energia elétrica, tá? Concentração da soda cáustica é boa, qualidade dos produtos, a pureza das matérias-primas. Membrana, o consumo de energia elétrica é alto, concentração de soda cáustica é muito boa, qualidade dos produtos é boa, pureza das matérias-primas. A matéria-prima tem que ser bem tratada, porque, como é membrana, ela pode obstruir os poros da membrana e não tem... Uma vez obstruído os poros, você vai ter que trocar os cartuchos das membranas. Isso é caro, muito caro. Como a tecnologia de membrana é uma tecnologia que se usa muito o problema de crescimento dessa membrana, então é a teoria de balanço de população, e essa tecnologia não é dominada ainda, então, em média, se perde 3 membranas para produzir uma, então o custo ainda é muito caro. No futuro, quando dominarem essa tecnologia toda de produção, bem, aí o custo deverá cair e mais plantas vão ser produzidas com a parte de membrana. Tá? Tecnologia de produção de cloro-soda, tá? Estados Unidos, Japão, Brasil. Tá? Então, o diafragma no Brasil é bem forte. Tá? Membrana é caro para a gente, e o mercúrio, a tendência é ele sumir. Tá? Ele ser substituído ou por membrana, que vai ter uma tecnologia que vai estar melhorando cada passar dos anos, ou diafragma. O diafragma todo, o problema dele é o de asbesto, tá? Que é uma da composição dele tem amianto, então é um bioacumulativo. Já conheci pessoas que trabalharam com... Conheci não, até hoje ainda está viva, né? Mas sofreu muito fortemente com o passar dos anos a exposição do asbesto, tá? Para que a gente usa para produzir o diafragma do catô, numa célula diafragma. Então, a célula diafragma, salmoura, tá aqui o anodo, aqui o catodo. Né? Então, aqui tem a decomposição no NaCl. Okay? O cloro negativo migra não, ele permanece no catodo.
o sódio positivo, ele migra o cátodo. Aqui tem a ionização da água, okay? Produzindo hidrogênio. E o licor de célula, tá? A gente chama o licor com o NaOH. Okay? O hidrogênio, ele sai, tá? Ele é gás, ele sai na parte superior, um coletor de hidrogênio, diretamente na região do cátodo, e o cloro sai na região do ânodo. Okay? Bem, também existe a possibilidade de cloro migrar, tá? Assim como o cloro migra para o cátodo, o hidrogênio migra para o anodo, ok? E quando ele migra para o anodo, aqui também, a hidroxila, ela também migra para o anodo. Então, fica... Só que esse diafragma tem que estar bem para reduzir essa migração. Quando o hidrogênio ele migra, né, para o anodo, ele reage com cloro. Tá? Ele reage e ele produz o hipoclorito, né? Sódio mais cloro, ele produz hipoclorito. Aqui também produz ácido, um pouco de ácido clorídrico. Não é em grande quantidade, é em pequena quantidade, mas forma. E eles agridem muito fortemente qualquer coisa que esteja aqui que não seja titânio. Então, atualmente, nas células diafragmas atuais, isso daqui, o anodo é a base de titânio. Okay? Ele resiste às agressões, mesmo para a produção de hipoclorito. Tá? Bem, o processo exige posterior concentração da soda cáustica no diafragma, obtida na célula. Matérias-primas precisam ser de alta qualidade, por isso existe o tratamento de salmoura, tá? Onde você retira cálcio, magnésio, que eles vão depositar nas tubulações, retira ferro que contém, tá? Usando carbonato de sódio, soda. Os produtos da célula são impuros, lógico, tem bastante... Tem hipoclorito, tem em pequenas concentrações, tá? Tem sal que não foi totalmente craqueado, né, para poder formar licor de célula, formar hidróxido de sódio no licor de célula, produzir cloro, produzir hidrogênio. O segundo processo é a utilização no mundo. Emprega o diafragma poroso à base de asbesto, amianto. Asbesto é um material agressivo à saúde e deve ser corretamente manipulado. Não é tão bem assim, tá? Você vai ter que produzir, para construir aquele diafragma, você precisa fazer um banho de asbesto. Então, como é que é feito esse banho? Você pega o hidróxido de sódio, coloca numa determinada concentração, faz um balanço de massa para adicionar o asbesto, tá? Deixa ele misturado, homogeneiza ele. Homogeneizar não, faz uma espécie de mistura nele, tá? E depois leva o cátodo para esse banho de asbesto. Deixa lá por 24 horas, mais ou menos, depois vai para o sistema de secagem e, né, depois ele passa para um sistema de análise e, se ele tiver ok, ele retorna para a célula. O custo de manutenção do diafragma é grande. Os produtos da indústria, soda cáustica, cloro, esse hidróxido de potássio, se já é para outras composições, tá? Pode produzir ácido clorídrico e hipoclorito de sódio, ok? Bem,
Esse fluxograma nós já verificamos na aula passada, tá? Entendeu? Tá um fluxograma composto, tá? Geralzão, onde eu tenho a salmoura, ela é tratada, tá? Depois vai para um tanque pulmão, ela é aquecida e vai para a célula. A célula produz cloro, tá? Ele vai para o sistema de secagem de cloro, tá? Depois ele vai para o sistema de liquefação e é estocado. Tá? Bem, o licor, ele vai para um sistema de concentração de hidróxido de sódio, ele retira o sal, né? Retira o sal, separador de sal, é lavado, o sal ainda contém bastante hidróxido de sódio, lava esse sal, retorna para o evaporador e o sal vai para o sistema de concentração de salmoura. Tá? O hidróxido de sódio, né, ele concentrado vai para um sistema de concentração de depósito, um tanque pulmão de depósito de soda cáustica, 50%, e aí que ele vai para outro sistema, se for o caso de produção de soda escama, um soda especial, tá? Então, soda especial e o soda em escama. Tá? E o hidrogênio produzido, ele vai para o sistema de hidrogênio, né? Se for para produção de ácido clorídrico, vai para os fornos de ácido clorídrico. Se for para qualquer outro material, ele é estocado num tanque de hidrogênio para ir para outro processo, ou ser vendido, porque o hidrogênio ele é extremamente usado em várias outras indústrias. Okay? Cadeia cloro-soda. Então, tem a salmoura, tá? Vai para a cuba eletrolítica, recebe energia, tá? Ele é craqueado em hidrogênio, cloro e soda. Tá? Hidrogênio e cloro, eu posso produzir ácido clorídrico. Cloro e soda cáustica, eu posso produzir hipoclorito de sódio. Tá? Aqui não se produz, isso daqui é uma outra coisa que não, basicamente, em geralzão não se produz. Mas tem alguns processos que produzem isso. Ok? Tá? Bem, onde é usado esses produtos? Principalmente cloro e soda. Na indústria metalúrgica, não os ferrosos, como papel e celulose, química e petroquímica, tintas e adubos, sabões e detergentes, artigos plásticos, indústria têxtil, alimentos e bebidas, tratamento de água e revenda e consumo cativo. Tá? Aplicações da soda cáustica, sabores detergentes, siderurgia e metalúrgica, tá? Papel e celulose, tá? Química e petroquímica, produto intermediário, tá? Então, fenolatos de sódio, aspirina e álcool de aminilo, tecidos de algodão, indústria de alimentos, tratamento de água, neutralização de poluentes. Destino de venda de soda. Tá? Então, aqui tem uma porcentagem de quem consome. Ok? Bem, aqui essa daqui foi soda escama, tá? E aqui é soda líquida. Ok? Então, basicamente, são essas indústrias que consomem. Consome muito mais soda líquida porque é mais fácil, tá? Você estoca em algum tanque, você não precisa mais diluir, ela já vem já vem na concentração que você quer. Então, para colocar no processo, faz uma diluição simples, essas que vocês já fizeram várias vezes no laboratório. Faz um balanço de massa, tá? Verifica volume e concentração para quanto de água você vai adicionar para a concentração que você deseja. Isso funciona, tá? Coloca, homogeneiza não, faz uma mistura, né? Tem um agitador para ficar agitando, para melhorar a mistura, e isso facilita bastante. Então, por isso, ela é muito mais vendida a soda líquida. O cloro, onde ele é usado? Construção civil, óxido de propeno, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, tratamento de água, solventes clorados, siderurgia e mineração, setor automotivo,
eletrônico, recreação, saúde farmacêutica, produção de alimentos, indústria de papel e celulose, indústria têxtil. Tá? Essa indústria de papel e celulose, esse cloro, como a gente vê, Cl2 já foi banido. Nenhuma indústria no mundo consome, branqueia mais com cloro. Nenhuma. Ok? Por quê? Porque o pessoal, né, pesquisou bastante, pesquisadores bastante, então todo mundo, todos, né, no mundo todo, geralmente estuda, faz alguma coisa, então, todo mundo não, mas 99% da população mundial estuda, ela tem contato com papel, e esse cloro estava no papel. E pessoas tinham capacidade, a gente tem capacidade de absorver esse material, você está em contato, absorvia cloro, esse cloro depositava nas células e formava o que se chama de orgânulos clorados. Esses orgânulos clorados têm uma tendência ele tem uma predisposição das pessoas que têm tendência em desenvolver câncer, ele acelerar esse processo. Então, por isso, ele foi banido da indústria de papel e celulose. No tratamento de água, ainda não conseguiram banir. Ainda é tratado com cloro, porque ele ainda é um produto extremamente, né, ele consegue destruir bastante micro-organismos. Então, para tratamento de água, ainda é usado em concentrações bem menores do que antes. O pessoal já estudou, eles baixaram, verificaram que, em alguns casos, né, ou na maioria dos casos, o cloro é responsável pelo câncer de estômago, né, o esôfago, onde a água vai passando, e tem pessoas que já têm tendência em desenvolver, então, mas não conseguiram ainda nenhum produto que consiga substituir. Tá? Então, essa é a venda, basicamente, tá, de cloro, as indústrias que consomem cloro, ok? Dados estatísticos, consumo aparente, produto final, mercado, hidrogênio e produção. Então, aqui tem alguma coisa de consumo de cloro, tá? Alguns anos, tá? A última análise foi 2008, tá? A soda cáustica, também 2008, levantamento até 2008. A soda cáustica líquida. Tá? Dados importantes. Apenas em raros casos, o cloro e a soda chegam ao consumidor final na sua condição original. Por atenderem a mercados com dinâmicas de evolução diferentes, os preços de cloro e soda costumam oscilar em sentidos opostos. Em relação ao Conisul, a capacidade instalada do Brasil predomina fortemente, com a participação de 82% do total da região. Em 2013, a capacidade de produção mundial de soda era aproximadamente 56,8 milhões de toneladas métricas. A produção brasileira de cloro representa 60% do mercado latino-americano e responde por 1% do PIB nacional. A produção cresceu 0,5% em relação ao ano anterior e alcançou a marca de 1,24 milhões de toneladas. O grande problema desse cloro-soda ainda é o cloro, porque ele existe um cloro residual, e como evitar esse efluente, como fazer para abater esse efluente, minimizar a descarga de cloro para a atmosfera. Esse é um grande problema, tá? Então, por isso, existem as limitações, mesmo porque alguns mercados, eles basicamente, principalmente agora, né, para essa parte do plástico biodegradável, então o cloro ele está sendo um pouco menos aumentou a redução do cloro nesse tipo de produtos. E aqui são as plantas que tem aqui no Brasil, basicamente, que produz esse tipo de insumo, tá? Cloro, produto, cloro e hidróxido de sódio. Ok?
Alguém tem alguma pergunta em relação a essa indústria? Alguém quer tem alguma dúvida, tirar dúvida, alguma coisa? Professor, Oi. só contando um fato mesmo. Eu fui em Barcarena recentemente e eu estava lá e estavam falando que na indústria lá, um operário, porque você citou a questão do óculos, né? Isso é importante. E um operário estava por lá e eu não sei o que ele foi fazer. Eu sei que ele levou um jato nos olhos e arrancou o óculos dele. E a solda pegou direto nos olhos dele e ele quase ficou cego. Aí mandaram ele para cá, para Belém, para ser atendido. E quando ele voltou, ele tinha perdido parte da visão. Isso lá em Barcarena que eu ouvi. Só para citar mesmo assim o caso. Não, certo. Eu vou fazer uma coisa para ti. Deixa eu verificar se está aqui no coisa. Antônio, você está aí escutando ou não? Oi, professor. Tô sim. Olha, o Antônio trabalha na Hidro Norte. Ele sabe dessa história. Eu estava lá, não estava, Antônio? Quando isso foi aquele rapaz da manutenção, né? Isso. Foi o rapaz da manutenção, eles estavam lá, era o Marcos Pinto que estava fazendo fiscal desse trabalho. Então, tinha um guindaste, ele estava fazendo alguma coisa lá, se eu não me engano, e o guindaste arrastou alguma coisa, abriu um dreno, o dreno bateu, o jato do dreno ele foi embaixo, descarregou, e por incrível que pareça, bateu num ângulo contrário que veio por baixo se eu não me engano, da ampla visão, e tirou o óculos de segurança dele, bateu no olho, e realmente... Mas eu vou te contar uma outra história para cloro, que essa é mais perturbadora. No Jari, tá? No Jari, na planta química, lá no passado, existia uma planta de cloro-soda, onde eu trabalhei nela. Eu fui operador de sala de controle, fui operador de área da Jari. E lá existia né? Nesse sistema de evaporação, existe um tanque flash, que é último sistema de resfriamento para soda 50%. Principalmente se ela vier de plantas do diafragma, células de diafragma. Então, a planta parou para fazer manutenção na bomba de circulação desse tanque flash. E o operador parou a planta, ele drenou, abriu todos os drenos da linha, e quando parou de drenar, ele liberou para manutenção. Só que ele fez um erro muito grande. Ele não verificou se toda a linha estava drenada. Por quê? Porque tem sal. Então, se tem algum material sólido, esse dreno ele pode obstruir, porque ele está carregando muito material. Então, de início, ele passa, mas vai acumulando, ele obstrui. E ele não se atentou para isso. Ele não atentou para isso. Ele simplesmente liberou, passou, olhou, tinha parado, ele liberou para manutenção. E dois mecânicos foram para retirar o material, a bomba. E como é uma bomba que trabalha com sólidos, esse material encrosta próximo da bomba, né? Na saída, no flange que segura a bomba. Ele crosta e a crosta é dura, aquela crosta bem complicada. E o pessoal, foi o que eles fizeram? Eles tiraram todos os parafusos, né, forçaram a retirada da bomba, só que ela estava presa, né, em função da crosta. Um mecânico disse que ia na oficina para pegar uma ponteira, é uma espécie de, sabe aquele pé de cabra assim? Para forçar, para quebrar a crosta, para tirar a bomba. Bem, enquanto ele foi na oficina, o outro mecânico começou a manusear a bomba, tipo, já estava com os parafusos soltos, né? Tinha mais, ele começou a manusear a bomba, forçando de um lado para o outro para verificar se quebrava.
Resultado, por azar, né, por infelicidade dele, né, hoje a gente diz o seguinte, por não ter cumprido os procedimentos, né, ele não devia ter feito isso, a bomba, ele conseguiu quebrar a crosta, ele puxou. Na hora que ele puxou, ainda tinha basicamente 1,80 m de coluna de hidróxido de sódio concentrado, só 50% concentrado. Ainda com uma temperatura um pouco alta, uns 70 graus mais ou menos. Ela, nesses períodos aí, não tinha tanta preocupação com equipamentos, então a gente usava só o ampla-visão na área, só ampla-visão. Tá? Capacete e ampla-visão era o suficiente. Então, essa soda veio e derramou nele todo, deu um banho nele todo. E quando o outro mecânico chegou, quando ele entrou na planta, né, trazendo material, ele viu quando ele começou a tomar banho, o banho de hidróxido de sódio quente. Quando ele chegou para ajudar, ele já estava se derretendo. E então, a primeira coisa que tirou a bota, aí ele correu na oficina mecânica novamente, começou a trazer as camisas, né, a roupa do pessoal, camisas, né, e ele colocava assim, no solo da planta, e o mecânico andando em cima e saindo, a epiderme dele se derretendo em função do hidróxido de sódio. Ele foi para o chuveiro de emergência, ficou muito tempo lá, só que a água não neutraliza o hidróxido de sódio, né? Então, estava lavando, estava retirando, mas o hidróxido de sódio estava reagindo. Resumindo, ele se transformou num monstro. E fez operações, se me falha a memória, né, a última vez que eu entrei em contato, né, com as pessoas, e parece que ele tinha falecido, mas ele se transformou num monstro. Fez várias operações e não retornou à vida normal. Então, eu vou comentar alguma coisa para vocês que vocês levem muito a sério. Vocês, quando estiverem numa planta, tá, numa indústria, vocês têm que ter muito cuidado para quando vocês forem solicitar algo para qualquer operador, qualquer pessoa que vai fazer esse serviço. Por quê? Porque conforme com a intensidade que vocês cobram, essa pessoa ela pode ir na área e se acidentar. Tá? Então, prestem muito bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Engenheiro químico, tá? Ele está trabalhando, ele é a pessoa que ele vai receber pressão. Por quê? Porque ele é responsável pela produção, é ele que está na frente, tá? Tentando manter qualidade, tentando manter a produtividade da fábrica. É ele que está nas reuniões lá com gerentes, com o diretor, sofrendo as pressões, e ele vai ser pressionado. E se ele não tiver, né, a capacidade, a resiliência de absorver a pressão, né, e chegar na operação e fazer aquela solicitação racionalmente, se ele for muito emotivo, ele vai receber a pressão, da intensidade que ele recebe, ele vai passar para o pessoal. E quando ele passar, em algum momento ele vai acidentar um companheiro dele, em função da pressão que ele está repassando para a pessoa. Por que acontece isso? Porque cada pessoa ela tem sua vida. Tá?
Em casa tem problemas, às vezes tem problemas com o companheiro, tem problemas financeiros. A pessoa que está fazendo a parte operacional, a parte pesada do serviço, ela é um ser humano. E ela sofre também pressão de vários lados. E se você pressioná-la tão, ele vai fazer. Você pode ter certeza que ele vai fazer. Porém, ele pode se acidentar. E você vai levar isso para o resto da tua vida. Tá? Então, por isso que, lembre-se, fábrica, né? Fábrica é alguma coisa muito complicada. Tá? As pessoas falam, eu tenho ISO 9000, tenho OSI, eu tenho 14000, eu tenho gestão da qualidade, mas na hora que o processo começa a entrar em colapso, tudo isso sai e vai entrar a pressão. E vocês têm que estar preparados para isso. Porque são vocês que são o elo de ligação entre o comando e quem está executando. Se estiver enganado, o Antônio que me corrija. Não é isso, Antônio? Certo, é isso mesmo. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu percebo isso que eu trabalho no turno e hoje tem um engenheiro do turno. Então imagine a pressão que aquele cara sofre, né? Ele é o responsável pela planta toda, por todas as áreas. É só ele que está no comando, principalmente no final de semana e de madrugada, né? Então você tem que ter uma resiliência mesmo, você tem que ter um poder de persuasão muito grande para poder lidar com toda essa pressão. E se você passar para os seus comandados é complicado mesmo, pode acidentar um colega de trabalho, realmente. Então, tem pessoas que gostam de fábrica, elas nasceram para a fábrica. Tem outras que não se adaptam tão bem para a fábrica. Tem umas que vão para a fábrica, elas percebem que não é o ambiente delas, elas retornam e vão fazer outras coisas. Tá? E também tem fábrica, cada fábrica tem um comportamento, né? Mas, em geral, toda vez que existe alguma coisa que perturbe o processo, que perturbe a produção, sempre vai gerar cobranças, tá? Independente de qual que seja a fábrica. Ok? Então, as fábricas em geral, o que acontece? Todo mundo sabe que existe o risco, né? E o perigo para qualquer coisa. Então, o que é feito para minimizar? Cria-se barreiras para tentar reduzir as pessoas aquele acidente. Mas as pessoas vão ter que fazer. Então, eles criam equipamentos de segurança, normas, tudo para minimizar o que pode acontecer. Mas as pessoas vão ter que fazer aquele serviço, por quê? Porque a produção e a qualidade depende desse tipo de serviço. Ok? Então, parceiro, existem muitos acidentes em fábrica, só que eles não são publicados, não são expostos. A fábrica, ela paga seguro, ela paga um monte, bons planos de saúde, tá? Para que o que aconteça, a família esteja amparada, tá? A família vai estar amparada, o colaborador que sofreu o acidente, ele vai estar amparado, e essas comunicações não são produzidas, não vêm para a mídia, dificilmente vêm para a mídia, dificilmente, tá? Mas existem muitas coisas. Mais alguma curiosidade? Bem, se vocês não têm nenhuma curiosidade, aqui a gente encerra
o processo do cloro sódio. Ok? Na sexta-feira, a gente não vai ter essa reunião, tá legal? A gente vai deixar para outra semana que a gente finaliza a parte de ácido sulfúrico. Semana que vem. E para a gente, depois que terminar a planta de ácido sulfúrico, a gente vai fazer o nosso terceiro trabalho e as nossas reuniões vão se encerrar. Tá ok? Então, para não ficar muito próximo, então essa sexta-feira vocês estão liberados dessa reunião. A gente se encontra na próxima terça-feira e na semana que vem a gente finaliza a parte de ácido sulfúrico e termina os 2 processos para a gente fazer a nosso trabalho final. Tudo bem assim? Ok, professor. Sim, professor. Então, tenham todos uma boa semana e espero nos encontrar na próxima terça-feira. Ok?